Então, aqui a gente tem algumas ideias, certo? Do que o chat GPT já pode fazer, certo? Isso aqui foi dado pelo próprio chat GPT, viu? Eu fiz essa apresentação também conjuntamente, né, com ele. E algumas das coisas que a gente pode fazer com ele estão aqui, né? Eu já usei algumas aqui também. Então, a gente pode fazer os processos de brainstorming, por exemplo, que é a tempestade de ideias, certo? É um processo ali criativo, de geração livre e rápida de ideias, né? Então, geralmente a gente faz um brainstorm com várias pessoas numa sala, por exemplo, né? Então, isso é um exercício que é feito para uma inteligência coletiva que está ali do grupo trabalhando em alguma ideia, né? Em alguma coisa. Mas o chat GPT, ele vai fazer o quê? Ele vai simular essa inteligência coletiva com base nos inputs que você falar para ele, ele vai te dar uma lista também de sugestões, como se fossem pessoas, como se fosse uma tempestade de ideias feita por várias pessoas, né? Então, você pode trabalhar brainstorming aí, ou tempestade de ideias, com o chat GPT também, né? Fazer uma sessão, pedir aí sugestões para que ele possa te atender. Ou pode ser sugestões de títulos, de nomes, de slogans também. É muito interessante. Daqui a pouco a gente vai ver alguns exemplos. A ideação também é outro processo, certo? Mas é diferente do brainstorming. Você pode ir afunilando os processos com o chat GPT, certo? Se a gente quer chegar numa resposta muito específica, a gente pode pedir para ele elaborar primeiro um escopo, né? Primeiro ali os pontos principais, os tópicos principais, alguma coisa assim. Depois a gente vai entrando, vai afunilando, vai aprofundando, e aí você vai ver que ele vai trabalhando ali também, né? Então a ideação é mais ou menos um processo desse, é uma abordagem um pouco mais estruturada para desenvolver as ideias. Diferente do brainstorming, a gente analisa um pouco mais, filtra o que serve, o que não serve, né, e refina um pouco mais as ideias também. Ou seja, o brainstorming a gente aceita tudo sem julgamento. E a ideação a gente já tenta refinar um pouco mais algumas ideias que estão sendo trazidas ali pelo grupo. O chat também pode simular esse grupo e fazer um processo de ideação também, tá? Vamos lá aqui. Pesquisa. O chat pode nos ajudar com pesquisa, ok. Né? Pode fornecer resumos, um contexto histórico, né, definições, até indicar fontes, né? Isso daí já é o que a gente usa um pouco para fazer o processo das justificativas dos nossos projetos, né? Então, com essa capacidade aí de pesquisa do chat, a gente consegue que ele nos forneça esses dados, né? Que ele possa fornecer um contexto, justificar algo. E aí é interessante a gente perceber também que na versão gratuita do Chat GPT, que hoje está em 3.5, né? A versão 3.5, essa versão gratuita ela tem um banco de dados até, se eu não me engano, novembro de 2021. Então, ele não é um modelo de linguagem, um processo, uma inteligência artificial que está ligada, conectada à internet em tempo real. Tá? Isso aí é bom que a gente saiba também, ou seja, ele não tem acesso aos últimos dados, às últimas notícias, né? Então, também a gente precisa prestar um pouco de atenção nisso, certo? É, quando você paga a versão dele, né, vira o ChatGPT 4.0, me parece que ele já está integrado à rede de computadores. Então, ele já pode buscar qualquer informação em tempo real, tá? Tem outro modelo de linguagem que é o do Google, o Google Bard, que a gente vai entrar aqui também, ver um pouco da interface dele, brincar um pouquinho, que ele sim já pesquisa com um pouco mais de facilidade. Mas como a gente está aqui nesse curso com foco no ChatGPT, porque foi um modelo que eu explorei um pouco mais, né, para poder passar aqui essa experiência justamente com os projetos culturais, então a gente vai se ater mais a ele. Mas
ele tem essa limitação, certo? Só está ligado à internet até novembro de 2021, se eu não me engano. E aí, o que que acontece? Vamos lá para o próximo. A gente consegue fazer também criação de conteúdo com o ChatGPT, ou seja, a gente consegue escrever artigos, escrever histórias, a gente consegue gerar post para redes sociais também, tá? Para qualquer rede, para Instagram, para YouTube. A gente consegue escrever um roteiro audiovisual também, né? Ou para quem trabalha com audiovisual, precisa escrever os argumentos também. Ele consegue escrever o argumento. Ele pode, por exemplo, resumir documentos também, né? Ele pode também criar ideias de projetos, como a gente vai ver logo mais um pouquinho. E ele pode escrever e-mails também, né? Por exemplo. Então, é uma forma também de criar ali, de forma prática, rápida, comunicações, né? Comunicações oficiais. Por exemplo, eu queria trazer aí, adicionei isso, né? Que ele pode criar documentos, por exemplo, né? Então, uma situação interessante é que o ChatGPT consegue criar documentos que você pode e precisa, que você tenha que usar ele no seu dia a dia. Então, por exemplo, ele pode gerar um contrato para você, né? Ele pode preencher um contrato com os dados de pessoas para você também. É, ele pode fazer ofício, elaborar ofícios, estatutos também, né? Ele pode fazer estatutos, ele pode elaborar editais também, de acordo com que você vá ali trabalhando com ele, ele vai elaborando esses documentos maiores, né? Para uma versão gratuita, você tem que ir com mais calma, elaborando ali parte a parte, vai pegando, vai salvando, vai puxando para outro documento ali offline, mas ele consegue chegar nesse nível sim, também. Ele pode criar cotações de preço também, certo? Ele pode fazer releases de imprensa para você enviar suas matérias, né? Comunicar seus projetos também. Então, eu já utilizei ele para isso daí também. E as estimativas orçamentárias, né? Também. Então, a gente também consegue trabalhar com estimativas de orçamento mesmo, né? Ele consegue criar tabelas, consegue criar relações, listas e também consegue colocar no formato de tabela, né? A gente pode ali copiar aquela tabela, jogar no Excel, né? Já tem hoje algumas extensões que a gente consegue instalar no Google Chrome, por exemplo, e estão chegando aí as demais inteligências artificiais do Google também, que vão permitir que a gente dê o comando e eles criem toda a tabela do zero lá também. Então, tudo isso, logo em breve, vai estar tudo integrado, né, também. Realmente trabalhar assim com essa assistência, né, com essas operações assim, vai ser a nova realidade, né, para quem está se preparando aí, começando a desvendar um pouco dessas novas inteligências artificiais, esses novos modelos de linguagem também. Então, isso daqui é um pouco do exemplo que a gente consegue fazer aqui com o chat GPT, certo? Algumas coisas aqui eu testei, outras coisas eu não testei, vou fazer aqui com vocês também, beleza?